Ok. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Café Web da Faculdade DE. Eu me chamo Rúbia Carneiro, faço parte da equipe do marketing aqui da faculdade e vou explicar um pouquinho para vocês como vai ser a dinâmica do evento, falar um pouquinho da instituição, para quem não conhece a faculdade poder conhecer um pouquinho mais, e logo em seguida a gente começa com a palestra da noite, tá bom? O Café Web é um evento virtual promovido pela Faculdade DE, que traz temas relevantes para a área de saúde, sempre com temas atuais e pessoas renomadas para falar sobre o assunto que a gente vai abordar na noite. É um evento que gera certificação para todo mundo que se inscreve e participa ativo do evento. Durante a gravação do evento, eu vou estar colocando para vocês no chat a ata virtual do evento. É importante que vocês assinem. É um formulário do Google Forms, é bem simplesinho, bem rápido. Vocês precisam preencher para que vocês consigam receber o certificado de participação. Esse certificado de participação é enviado em até 48 horas úteis para todo mundo. E o evento, como está sendo gravado, vai ser disponibilizado para vocês na próxima semana. Vocês vão receber um e-mail com o link da palestra gravada para vocês poderem assistir e rever alguma informação que vocês queiram. Para quem não conhece, a Faculdade DE é referência no Norte e Nordeste com cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Nossos cursos são nota 4 no MEC. A gente atua no mercado há mais de 15 anos. Temos um leque vasto de cursos para pós-graduação. A gente hoje atua em todas as áreas da saúde. Temos cursos de pós-graduação para medicina, enfermagem, fonoaudiologia, educação física, fisioterapia, TO, fonoaudiologia, educação física, ou seja, a gente tem realmente, hoje a gente atua em todas as áreas da saúde, de fato. Nós temos o curso da graduação em Estética e Cosmética, apenas aqui na unidade de Recife, é um curso de 2 anos e meio, com a grade curricular voltada para a área da saúde, de fato. Temos um leque vasto de cursos de pós-graduação específicos para as áreas e alguns multiprofissionais, onde os profissionais podem cursar, independente da área da saúde que ele esteja. Eu trouxe aqui só um exemplo para vocês conhecerem um pouquinho dos cursos multiprofissionais que a gente tem hoje. Nós temos auditoria especializada em OPME digital, estamos na turma 3. Temos o MBA em biossegurança e controle de riscos e infecção, também digital. O MBA em gestão e inovação em saúde, língua brasileira de sinais em Libras. MBA em saúde coletiva e gestão de serviços de atenção primária. MBA em gestão de serviços de saúde, com ênfase em segurança do paciente e qualidade hospitalar, em Recife e Fortaleza. Temos o MBA em auditoria em serviços de saúde e temos o MBA em assistência domiciliar e gestão de home care. Para a noite, hoje, está sendo promovido esse evento em parceria com a pós-graduação em auditoria especializada em UPME digital. Inclusive, nossa palestrante da noite é a nossa coordenadora pedagógica do curso. André, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do projeto, falasse um pouquinho da parceria com a gente. Oi, boa noite. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Na verdade, assim, essa especialização já era algo muito pedido, né, para todas as pessoas, porque o OPME é um tema desafiador, né, que é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem essa parceria com o IDE e também com a ABEA, que é a Associação Brasileira de Enfermeiros Auditores, né, que tem aí nos ajudado bastante em promover esse curso. Fala um pouquinho do projeto para o pessoal conhecer, Andréa. O projeto eu vou até falando. Ô, doutora Ari, boa noite. Já foi nosso aluno. O projeto eu vou falando também durante as aulas, mas a verdade, então, assim, ótimo. O objetivo maior é esse. A gente juntou tudo que tem relacionado a órteses, próteses, materiais especiais e dispositivos médicos implantados no Brasil. Trouxemos os melhores profissionais, então nós temos médicos do Einstein, do Dante, do Brasil inteiro, que fazem isso, é o dia a dia, mas a gente pediu para eles colocarem um olhar também técnico de auditoria, não só um olhar do procedimento, tanto que não necessariamente precisa ser da área da saúde, pode ser pessoas da área de gestão administrativa que queiram entrar nesse mundo de OPME, que a gente sabe que é algo assim que é uma demanda muito grande do mercado de trabalho, e tanto nas operadoras quanto nos hospitais. Então a gente viu a necessidade de pegar todo
esse conhecimento e transformar num curso de pós-graduação. Então, esse é o principal objetivo, é disseminar esse conhecimento. Quanto mais profissionais nós tivermos nessa área, com certeza vai agregar muito para a saúde como um todo, tanto da saúde suplementar como da saúde pública no Brasil. Joia, obrigada. Temos também cursos de extensão multiprofissionais. Temos gestão e faturamento de contas médicas e instituições de saúde, na turma 6 aqui em Recife. Por enquanto, os cursos são presenciais de extensão, então vocês só conseguem fazer os cursos nas nossas unidades. A gente tem alguns cursos de extensão, a maioria deles aqui em Recife e alguns em Caruaru. Temos liderança e gestão de equipes de saúde, de alto desempenho com noções de coaching. Temos CBHPM, desvendando os seus segredos para a cobrança de pagamentos adequados, e o curso de Libras para profissional da área de saúde. Eu vou deixar o link depois aqui do curso de OPME da gente e também do curso do site da gente, para que vocês possam conhecer todos os nossos cursos, tanto de extensão, de pós-graduação. Esse é um informativo importante para todo mundo que é inscrito e ativo no conselho de classe. A gente fecha parceria normalmente com todos os conselhos de classe e a gente barganha um desconto mínimo de 20% de desconto, e esse desconto é passado para os nossos alunos. Então, todo mundo que é aluno nosso já tem esse desconto já ativo de 20% de desconto nas parcelas da pós-graduação. Convido vocês a conhecerem também nossas redes sociais. Vocês nos encontram como Faculdade IDE, tanto no YouTube, Instagram, Facebook e LinkedIn. Geralmente a gente coloca a parte mais institucional no LinkedIn e no Facebook. No YouTube a gente faz alguns eventos específicos e no nosso Instagram vocês vão ver a parte mais humana que a gente fala. Vocês vão ver fotos do que está acontecendo no final de semana, das turmas, de todas as sedes que a gente tem. E vocês vão ver alguns vídeos falando do dia a dia da instituição. Vão ver as informações dos próximos eventos, do que está acontecendo na nossa instituição como um todo. Temos também dentro do nosso site uma parte bem bacana, que é um conteúdo no nosso blog. Lá a gente coloca artigos, coloca as publicações relevantes também para todas as áreas e também coloca materiais gratuitos que vocês podem baixar. Também tem a nossa parte de eventos, onde a gente está com a agenda praticamente cheia para maio e junho já, disponível para vocês. Então, convido vocês a conhecerem nossos próximos eventos e participar. O nosso evento virtual é chamado Café Web e os presenciais é o Café com Especialistas, que acontecem em nossas sedes, tá? Para encerrar e já falar um pouquinho do que vai ser abordado na palestra da noite, esse é o nosso propósito e nosso slogan: mude seu mundo de muitas pessoas, porque a gente acredita que através do conhecimento que a gente passa para os nossos alunos, a gente muda positivamente a vida deles, e essa mudança impacta diretamente no atendimento dele com os seus clientes e pacientes, e gera uma corrente do bem, porque uma vez ele impactando a vida desse paciente, a vida dele melhora, a vida das pessoas que estão ao redor dele melhora, então é uma corrente do bem que a gente fala. Hoje à noite nós temos a palestra que vai ser sobre desafios na auditoria de OPMEs, com a Andrea, que ela já se apresentou. E, Andrea, eu já encerro aqui a minha fala e fica à disposição agora para você fazer a tua apresentação. Obrigada. Bom, boa noite para todos mais uma vez. Então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Estão conseguindo ver? Estamos sim. Ótimo. Bom, falar de OPME já é desafiador, né? O que eu vou querer? A Stephanie levantou a mão, ela quer fazer alguma pergunta? Não? Até eu gostaria de combinar com vocês o seguinte, durante a eu vou falar de vários temas, a gente não vai conseguir, que é muito pouco tempo, né? A gente não vai conseguir, assim, detalhar cada um, mas o objetivo também é para vocês entenderem como que vai ser esse conteúdo da pós, mas se vocês tiverem qualquer questionamento, vocês podem colocar no chat, e aí eu vou acompanhando daqui, eu vou recebendo também por WhatsApp, e eu vou parando de tempos em tempos e respondendo questionamentos de todos vocês. Bom, começando aí a falar um pouquinho sobre quais são os desafios. Os desafios são diários, os desafios são muitos. A gente sabe que uma das dificuldades, inclusive, é quando eu entrei nesse mercado e comecei a entrar nessa história, uma das minhas maiores dificuldades é aonde eu vou encontrar conteúdo para que eu possa aprender um tema tão complexo e que todo dia a gente tem questões novas, né? Então, a gente tem questões regulatórias, tem questões técnicas, que a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma.
Bom, primeiro ponto, né? Antes da gente falar propriamente dito do tema dos desafios, é bom contextualizar como que é o mercado da saúde no Brasil. Eu trouxe aqui, né, que todo mundo já conhece, que o mercado da saúde suplementar, fora o mercado da saúde suplementar, a gente tem o mercado da saúde pública, que também tem muitos problemas, apesar de existir já algumas padronizações relacionadas ao PME. Então, houve sim uma queda de beneficiário, principalmente aí nos anos da pandemia, que aí está muito relacionado com a questão de empresas que deixaram de existir, entre outras questões, né? Mas a gente vê que o mercado está se recuperando novamente. É importante a gente ter isso em mente, que eu sempre falo isso em todas as aulas jurídicas, que é o fato de ser saúde suplementar, ela é tão importante quanto a saúde pública, porque ela faz parte de um sistema de saúde. Se a gente perde essa saúde suplementar, a gente sabe que esses beneficiários, eles vão para uma saúde pública que já está extremamente e cheia, né? Ela não consegue mais atender toda essa demanda que existe aí. Então, eu falo muito isso para o judiciário também, porque se quebra a saúde suplementar, consequentemente, vai ter problema na saúde pública. A gente sabe que a saúde é um bem super importante, mas que o custo é finito. Então, a gente tem que trabalhar também em custos. Além disso, a gente tem aí uma situação demográfica no Brasil, né, que vem mudando a cada ano. Se eu pegar essa pirâmide de faixa etária e dividir ela por tipo de operadora de saúde, que a gente tem aí as autogestões, as cooperativas, medicina de grupo, as seguradoras, a gente vai ver qual que vai ser o cenário, né? A gente vai ver que algumas autogestões, principalmente as autogestões que são de pacientes, de beneficiários que nascem e morrem, que são relacionados ao governo, por exemplo, a CACI, a GEAP, a própria postal do Correios, a gente sabe que essa carteira ela fica mais gordinha ainda. O que eu quero dizer? Eu tenho mais idosos nessa carteira. E aí, fazer essa gestão para esse tipo de operadora, o desafio é ainda maior, né? Toda gestão existe um desafio, mas nesse caso acaba se tornando um desafio ainda maior. E aí a gente faz a grande pergunta, né? Quanto se gasta com a PME, né? E quem trabalha no dia a dia, né, com materiais, a gente fica pensando, poxa, será que esse orçamento, né, ele tá justo, não dá? Será que o preço está correto? Às vezes eu recebo um orçamento lá de um material X que custa R$ 10.000. Aí eu entro em contato com a empresa fornecedora ou com o hospital e negocio, vai para 8.000. Aí eu começo a comemorar, nossa, 20%, 2 mas ele custa 5. Por quê? Porque é um mercado que as informações elas ainda não estão padronizadas. É uma das problemáticas desse mercado. E aí, quando eu pego sinistralidade, o que é sinistralidade, né? É quanto que as operadoras de saúde elas gastam com a saúde. Então, se eu sou um beneficiário, se eu sou um associado, quando a gente fala das autogestões, a gente fala muito em associado. Se eu sou um associado, o que acontece? Eu contribuo, né? Eu pago um determinado serviço para cuidar da minha saúde. Então, quando essa sinistralidade ela chega aqui, como vocês estão vendo no gráfico, 90%, 80%, o que sobra é para quê? Para despesas administrativas. Isso quando eu falo de operadores de saúde que não visam lucro. Mas aquelas que visam lucro e lucro não é pecado, eles precisam o quê? Investir. E hoje a gente tem visto uma tendência em investir muito em rede própria. A gente está vendo o mercado movimentando aí dentro da saúde suplementar em hospitais. Por quê? Para tentar minimizar, enfrentar mais um desafio de custo. O OPML vai representar, em média, tá? 10% dessa sinistralidade. Claro, dependendo da modalidade da operadora, se é uma operadora com muito idoso, pode chegar a 14, 15, 20%. Se é uma operadora que tem um número de beneficiários, você pega uma operadora de uma autogestão de uma empresa, de uma fábrica, em que só os funcionários e seus filhos vão ter direitos. Então, pacientes jovens, com certeza eu vou ter uma sinistralidade menor. Então, isso vai mudar de acordo também com o perfil e a carteira dessa operadora. E aí a gente tem aí o beneficiário, o consumidor, o associado, que está ali na UTI. E a gente sabe, né, que com a questão da pandemia, a ANS até determinou no plano individual um deflator, só que o plano individual é o menor número que a gente tem. A maior número das operadoras é o plano coletivo, o plano empresarial, que a negociação é feita de acordo com a sinistralidade, né? Então a gente vê, e a gente sabe que
esse custo também é finito para o consumidor. Então, normalmente, ele já não consegue um reajuste. E aí começa a portabilidade, né? A migração de um plano, que eu tinha um plano de abrangência nacional, eu passo a ter um plano menor de abrangência regional, de acordo com a possibilidade, né, e a necessidade de cada um. E o que leva, né, o aumento do custo dessa assistência? Tem vários fatores, eu elenquei alguns. Graças a Deus, né, que as pessoas estão vivendo mais, então aumentou essa expectativa de vida, né? E aí eu trouxe alguns exemplos, ver se eu vou conseguir mostrar. Então, eu tenho aí um cardiodesfibrilador interno, né? Então, pegar aqui como exemplo, vou botar assim para não aparecer marca, um cardiodesfibrilador interno, que é para um paciente que tem risco de morte súbita, tá? Então, que vai ser utilizado o quê? Muitas vezes é um paciente que começa a ter uma insuficiência, uma taquicardia ventricular, um tipo de arritmia que tem risco de morte súbita, e com isso ele vai ter um custo mais elevado. Então, eu vou ter lá 50 mil reais, 60 mil reais. Então, quanto mais idoso eu tenho na carteira, eu tenho que trocar isso aqui tem vida útil, tem uma bateria. Então, isso tudo vai levando ao aumento de custo. Agora, vocês imaginam, eu estou falando só de um CDI. Aí, dentro do nosso curso, a gente vai ter aí uma equipe, né, de médico que é especializada em cardioarritmia e que vai falar um pouco melhor, com mais detalhe, para vocês o que usa, o que não usa, qual a quantidade, o que tem de protocolo hoje na Sociedade Brasileira de Especialidade. A gente tem o próprio usuário, gente. O usuário, ele vai no Dr. Google, ele vai querer saber o que é melhor. E muitas vezes o Dr. Google não tem a informação certa, ou ele tem, mas o usuário não sabe aonde achar exatamente essa informação. Então, isso acaba levando o quê? A judicialização, que eu vou citar um pouco mais na frente, mas que a gente vai ter uma disciplina só sobre judicialização. Como tratar a judicialização? A gente vai ter as famosas NIPs, né, que são as notificações que a ANS faz por conta de alguma reclamação de um beneficiário. A própria atuação médica está cada vez mais abrangente. A gente tem as especialidades que tem os RQEs, né, que são as especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, mas a gente tem as áreas de atuação. Então, a gente tem o ortopedista, por exemplo, de mão, e eu até trouxe aqui, vamos ver se eu consigo mostrar. O Zé, eu chamo ele de Zé, o nosso Zé aqui, que eu não sei se vocês, quem já trabalhou em hospital vai lembrar, isso aqui são as placas, né, de buco, que usa e que também se usa ainda em mão, são as placas simples que a gente encontra, né, nos hospitais. Hoje eu tenho as placas anatômicas, que são muito mais caras, eu tenho as placas bloqueadas, eu tenho as placas com baixo perfil, que são interessantes porque a tecnologia ela precisa evoluir, mas elas são interessantes para quem? São interessantes para pacientes que têm um tipo de fratura, como, por exemplo, uma fratura cominuta, para evitar a lesão de partes moles. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, a tecnologia é bem-vinda, mas ela tem que ser usada para o paciente certo, com o preço certo. Então, a gente também precisa colocar isso na balança. E a facilidade de acesso. Eu trabalhei muitos anos, né, em UTI, trabalhei com transplante, e lembro que esses procedimentos só aconteciam em grandes centros, nas capitais. Hoje, a gente sabe que não é bem assim. Eu posso não ter o médico ainda capacitado, mas a indústria, ela é muito preparada, né, para levar o que eles chamam de procto, né, que são os médicos especialistas para treinar aquele médico. Se não tem o equipamento, que é uma outra realidade do mercado, que os equipamentos antes eram só do hospital, hoje a gente sabe que o equipamento muitas vezes a indústria leva, porque ele é necessário para usar um determinado material, eles levam o equipamento. Então, isso tudo faz com que o custo aumente. Mas o problema não é aumentar o custo, é o que eu digo, gente, se a gente gastasse só com o que fosse necessário, se a gente tirasse todos os desperdícios, eu não tenho dúvida que ia sobrar dinheiro, porque se desperdiça muito, se desperdiça enxerto, se desperdiça hemostático, se desperdiça luva, se desperdiça gás, tudo tem. Se a gente for botar na ponta do lápis, e não é só no Brasil não, no mundo inteiro, há muito desperdício. Então, o controle de custos, ele é importante sim, a gente precisa buscar fornecedores, é necessário, mas de maneira adequada. Eu não posso prejudicar a qualidade da assistência prestada. Então,
por isso a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer a gestão de OPME e utilizar a saúde baseada em valor. Como é que eu vou fazer esse encontro de contas, né? Falando um pouquinho na linguagem contábil, porque eu não sou dessa área, mas eu quero dizer o seguinte: pegar todos os players e colocar junto e vamos pensar em prol do paciente e em prol também da saúde suplementar e da saúde pública, que manter o que? A sustentabilidade, porque senão todos nós vamos perder. É importante a gente falar de conceitos, né? Isso era algo assim que ficava muito particular de cada tipo de instituição, o que é órtese, o que é prótese, o que é material especial, o que é material de consumo, até que o Ministério da Saúde, né, criou o manual, e aí vocês podem baixar no Google, que é o Manual de Gestão de OPME do Ministério da Saúde, e lá ele fala bastante em relação a esse conceito. Então, prótese está fácil, né? Então, a gente pega aqui, vamos pegar aqui um stent, uma endoprótese para um aneurisma de aorta abdominal. Então, isso aqui é uma endoprótese de aneurisma de aorta abdominal. Então, ele vai estar lá, no caso, ele vai ser classificado até como órtese, porque ele não vai substituir a artéria aorta, mas ele vai estar sendo utilizado o quê? Para auxiliar, para fazer com que o sangue passe por dentro dessa endoprótese, para evitar que aconteça uma ruptura de aneurisma e o paciente venha a óbito. E aí, pegando o exemplo, a gente vai ter aula de vascular, por sinal, nosso professor de vascular, ó, é maravilhoso, eu já assisti a aula deles várias vezes. Aí eu tenho que saber qual modelo que eu uso. Essa aqui é uma bimodular, mas o que é trimodular, bimodular? O que é extensão? Como é que eu calculo? Cada endoprótese só pode usar naquele aneurisma ou eu tenho equivalentes? Então, são todas essas questões, são esses desafios que a gente precisa estar olhando. E o maior diferencial quando a gente fala de conceitos, aí eu estou falando de contratualização, é o que é material, o que é material especial, o que é material de consumo. E aí eu digo para vocês que a melhor forma é vocês entenderem o que é material de consumo. Por quê? Existem muitos contratos, né, com a rede prestadora, entre as operadoras e a rede e os hospitais, que o que é material de consumo vai ser cobrado em conta hospitalar. O material de consumo, conforme este manual, é qualquer material que, se utilizado, ele perde a sua identidade física. Aí eu vou pegar um exemplo fácil, uma atadura, uma compressa de gás, você mexeu, perdeu a sua identidade física. Ou ele tem até 2 anos de validade. Então, e sabendo o restante, o que é? É material especial. Então, isso é importante até porque, quando vocês vão ver a questão da contratualização, a gente precisa entender o que é um. O doutor Ari perguntou: como fazer regulatoriamente como a solicitação de um médico que tem como especialidade ortopedia oncológica, que não é nem especialidade médica, nem área de atuação? Ai, doutora Alice, eu tinha que fazer pergunta difícil, né? Mas vamos lá. Brincadeira. Então, a gente, em termos de regulamentação, o CFM está sempre atualizando a lista, ele tem lá as especialidades e as áreas de atuações reconhecidas. O que não é a área de atuação reconhecida, eu vou sempre considerar a especialidade principal. Por exemplo, eu desconheço a área de atuação ortopedia oncológica. O que tem o médico que trata só tumor, né? Que acaba utilizando aquelas próteses, né? De tumor ósseo, que vão usar aquelas próteses que a gente chama de customizada, mas não é que são customizadas, elas têm vários pedaços, porque eu tenho que tirar o osso inteiro do paciente devido ao tumor ósseo. Então, nesse sentido, se for a nível de junta médica ou de segunda opinião, o ortopedista ele pode responder em termos de regulação. É claro, o ortopedista que só opera tumor ósseo, ele acaba tendo mais conhecimento para isso. Então, o ideal é sempre você ter outros médicos que façam isso, mas em termos de regulação, ANS, junta médica, CFM, é o ortopedista. Não, é isso Diga, mesmo, doutor. André, porque É isso? ele tem o RQE de ortopedia e traumatologia, mas ele usa no carimbo dele, nas solicitações, oncologia pediátrica, que não tem área de atuação. A única oncologia que tem área de atuação, se me não engano, é oncologia pediátrica, se eu não estou enganado, que é a área de atuação da oncologia. Tá? Entendi. E aí ele pede e está tirando doente de outros ortopedistas, dizendo que é oncologista pediatra, entendeu?
não tem RQE, só tem o RQE de traumatologia e ortopedia, e querendo cobrar tabelas diferenciadas devido à especialidade dele. Por isso a minha pergunta. Então, Tá? não Obrigado. faz sentido. É, O RQE, assim, ele pode fazer o carimbo do que ele quiser, mas não, o RQE, ele só vai existir para aquelas especialidades que são reconhecidas pelo CFM. isso, E a CBHPM, que são os honorários médicos, né? Inclusive, a gente vai ter, dentro da pós, tem um curso também sobre CBHPM, ela só vai considerar as especialidades reconhecidas e os honorários, não muda. Ah, se eu sou neuro, vou operar coluna, artrodese de coluna por esse seu neuro, o neuro não opera coluna, o ortopedista opera coluna, mas o certo, procedimento é o mesmo e o valor é o mesmo. Não muda certo. o valor porque ele tem uma RQE diferente, né? Então, isso é Ele importante. quer ser credenciado com valores diferenciados, porque se diz, não estou duvidando dele, que ele é oncologista, ortopedia oncológica, ele faz. Não estou duvidando do que ele possa fazer, nada, mas eu estou analisando regulatoriamente. Obrigado, André. Um Imagina, tá abraço. certíssimo. Bom, o mesmo problema, os desafios, né, que a gente tem aqui, existe no mundo inteiro. Existe, inclusive, o grupo, né, que é a Global Medical Device Nomenclatura, que é formado pelos principais regulamentadores, então, a Anvisa no Brasil, o FDA nos Estados Unidos, o FDA japonês, o CE Mark na Europa, que também fazem essa definição de medical device, né? Então, aqui eu trouxe a definição que existe por esse grupo e eles também têm vários desafios. Eles também lutam para evitar o aumento de custo, eles lutam principalmente pela questão da qualidade, porque, diferente, gente, do OPME, em relação ao medicamento, não sei se tem farmacêutico, mas se tiver farmacêutico vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Quando você vai lançar uma nova droga, né? Existe uma documentação enorme, um investimento enorme que a indústria precisa fazer, mas ela ganha patente. Então, aquela droga que ela lançou, que é nova, ela tem uma proteção de patente por um período, para quê? Para proteger o investimento que ela fez. Depois a patente cai. Há um tempo atrás nem caía. Hoje, graças a Deus, já entrou genérico, já cai tudo. Já no OPME, não. Se eu sou indústria X, eu vou lá e produzo, sei lá, um stent coronário que faz milagre. Aí uma outra indústria vem e produz um igual, não tem quebra de patente. Então, esse mercado acaba ficando também. É bom ter competição, mas ao mesmo tempo começa a surgir que a gente fala que é a forma de autorização 5K. Então, quem não assistiu ainda no Netflix o que fala sobre materiais, uma matéria enorme que tem dentro do Netflix, que já é um pouco antiga, Operação Enganosa, que é o nome, que fala sobre como que funciona essa indústria. Assistam, gente, vale a pena, vocês aprendem muito. E aí fala como que é o processo 5K de autorização, que é o seguinte, se eu tenho um igual e esse é igual, eu autorizo, não preciso apresentar estudo científico. Então, existe vários movimentos relacionados a isso também. E aí eu quero deixar um registro que a Anvisa, por mais problema que tenha, que eu acho que não existe nada perfeito, em termos regulatórios, eu vejo que a Anvisa é o que tem mais evoluído nos últimos anos. Tem caminhado muito bem, bastante até. E aí a gente tem aí, né? A principal preocupação do serviço de saúde é gestão de custos, independente se é hospital, independente se é operadora, se é área pública, e o OPME é um pedacinho, né, desse controle, né, a gente tem aí os oncológicos, imunobiológicos, e agora com as novas resoluções da ANS, não precisa esperar muito tempo, a gente vira e mexe, tem uma atualização do rol, então a gente teve a atualização do rol agora de medicamentos oncológicos, de medicamentos imunobiológicos, então hoje está mais acelerado ainda o processo. Como a gente teve na parte de OPME do iStent, né, que é utilizado para glaucoma, ele entrou depois que já tinha sido publicada a nova resolução, mas agora aí sai uma nova nota relacionada a isso. E aí a gente tem o cenário que nos traz bons desafios, excelentes desafios, que é o cliente, o beneficiário, que ele está no direito dele, e muitas vezes, gente, quem não já conversou com algum beneficiário, fala, eu paguei plano de saúde a vida inteira e nunca usei, agora eu quero ter tudo, mas não é bem assim, porque existe uma contratualização, existe um cálculo atuarial, então é algo que tem que ser muito bem controlado. Também não é negar tudo, mas é o que eu digo, né? Dar para aqueles que precisam e não dar para aqueles que não precisam.
O próprio fornecedor que está no papel dele, ele sempre vai trazer nova tecnologia, inovadora, e toda nova tecnologia, ela vem com um custo mais elevado, por quê? Porque a gente está custeando, e a gente, por mais que a gente fale não estamos, mas estamos, é a curva de aprendizado. Um exemplo muito grande é a TAV, né, que entrou no rol, a válvula percutânea aórtica, e que hoje tem protocolo, tudo direitinho, mas quando ela chegou no Brasil, foi em 2008, ela veio com um custo absurdo. E além do custo absurdo, ela veio com um protocolo muito ruim. A gente brincava que era para o paciente que era pé na cova, porque tentava passar a TAV e o paciente morria do mesmo jeito. E não é esse o objetivo. Hoje o protocolo está muito mais evoluído, mas porque toda a tecnologia ela vai acomodando, vão conhecendo, vai aumentando o conhecimento, e aí sim a gente pode estar utilizando de uma forma até melhor nos nossos beneficiários, nos beneficiários das operadoras, né? As agências reguladoras, elas também têm o seu papel, né? E a rede prestadora, né? E profissional de saúde. Ninguém trabalha sozinho, né? Não adianta eu dizer assim, eu sou operadora, eu posso tudo, eu sou hospital, eu posso tudo. Não, precisa fazer esse trabalho totalmente em conjunto. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui de características de mercado, né? Então, assim, eu só vou citar alguns. E durante toda a nossa pós, uma coisa que eu peço muito para os nossos professores é falar assim, como está o mercado? Qual que é a realidade do mercado? Então, hoje, quem escolhe o produto não paga. Então, muitas vezes o médico, ele vai lá e recebe o representante. Olha, saiu esse hemostático, ele é maravilhoso. Você vai lá, pega um aplicador, pim, botou, resolveu. Só que ele não tem noção que esse hemostático, no final ele tem o mesmo resultado, ele pode facilitar ali a aplicação, mas ele custa 5 mil, e eu tenho outro que vai trazer o mesmo resultado que custa R$500. Então, muitas vezes é importante ter essa interação. As tecnologias, já comentei, que é o tempo todo, crescendo, crescendo, só que existe uma limitação orçamentária. E aqui eu vou trazer um exemplo, né? Porque todo mundo fala assim, é do ser humano, né, gente? Eu gosto de exemplificar o telefone. Aí vou falar, sai o telefone, o iPhone, vou pegar um exemplo. Saiu o iPhone 1, aí daqui a pouco saiu 2. Aí quem tem um fala, um já não presta, porque saiu 2. E aí você vai ver a diferença de um para o outro, dizer mínima. Na maioria, mínima, é 3. Então, aí a tendência do ser humano eu quero o último que saiu. Só que muitas vezes essas novas tecnologias, quando a gente fala da área da saúde, a gente tem que lembrar que tem uma pessoa ali e um erro, um problema, uma má utilização, uma curva de aprendizado inadequado pode levar essa pessoa a ter uma sequela que nunca mais ela vai tratar, ou até mesmo ela pode ir a óbito, né? Ela vai mostrar a vantagem, só que é igual um iceberg, gente. Muitas vezes a desvantagem dessa tecnologia está bem escondidinha e só vai aparecer muito depois. Aí eu volto de novo a comparar o OPME. O OPME, quando vocês entram na Anvisa, nos alertas, no RECAL, ele aparece essa desvantagem que a gente fala na fase de pós-comercialização, quando começa a utilizar. Por quê? Porque a forma de entrada é diferente do medicamento. O medicamento também tem problema, mas em termos de OPME, o medicamento, a grande vantagem o paciente teve reação, teve problema, eu vou lá e interrompo. Agora, o paciente está lá com o dispositivo. Esses dias teve um problema num CDI, que é um cardiodesfibrilador implantável, né? Que ele evita que o paciente tenha morte súbita. Aí você imagina, gente, não dá para fazer igual o carro, né? O carro sai a Ford informa que eles compraram o carro com chassi número tal, o airbag não está abrindo, alguma coisa assim, procurar a concessionária. Aí, nesse caso, a bateria estava acabando antes do tempo e não estava disparando o choque no paciente. Você imagina, o paciente é cardiopata, já tem um monte de problema. A empresa X informa, quem usa um desfibrilador implantável, tal, tem risco de não tomar um choque. O cara desmaia, né? Não tem jeito. Então a gente precisa estar ligado no que está acontecendo. Por quê? Porque há problemas na tecnologia também, que é muito comum na pós-comercialização. Eu trouxe um exemplo aqui do stent bioabsorvível, nada contra a Abbott, tá? É porque foi algo assim que saiu na Folha de São Paulo, não sei se vocês lembram, chegou o melhor stent do mundo, bioabsorvível e dá-lhe liminar. Eu lembro que o Einstein promoveu um estudo, ainda não tinha Anvisa, mas ele conseguiu uma autorização provisória para fazer o estudo nos pacientes. E dá-lhe absorvível, eliminar, e começa aquela confusão, 20 mil, 30 mil reais no stent, porque é a melhor coisa do mundo, o paciente não vai precisar fazer dupla antiagregante plaquetário, e aí veio o Conitec.
Primeiro, a Abbott apresentou os estudos. Quando a gente olha os estudos que foram patrocinados pela própria empresa, o que é comum, qualquer estudo é patrocinado, o que é importante a gente olhar é a metodologia, se é duplo cego, se é randomizado, multicêntrico. O fato de ser patrocinado não é 100% ruim, e sim, a gente tem que ver a metodologia, mas no próprio estudo já mostrou assim, ó, esse stent não é uma Brastemp. Ele já mostrou que o risco de trombose utilizado no que não era absorvível, como vocês estão vendo aqui no gráfico, era 0,4. O absorvível, 0,6. Estatisticamente, não é nada. Aí, se a gente abre o estudo, o que a gente viu? Quem usou o absorvível era o paciente Fleming. É o paciente que tinha lesão única, fácil de ser tratada. Ou até média complexidade. Era o baixa e o média complexidade. E quem usou o não absorvível era só o alta complexidade, múltiplos stents. Então, também não está correto, porque não foi comparado Coca-Cola com Coca-Cola. Não foi comparado o mesmo tipo, qualquer estudo, eu tenho que comparar o mesmo tipo de população. Então, já tinha esse viés aí. Aí, o Conitec fez o estudo e não aprovou. Aí o pessoal malha o Conitec. Só para quem não conhece, o Conitec é o Comitê Nacional de Incorporações de Tecnologias do Ministério da Saúde e que também é um determinante para a incorporação de qualquer tecnologia na Agência Nacional de Saúde. Só que como é que funciona na ANS? A ANS diz assim, o produto é bom, tem evidência, incorpora. Ele não vê a parte financeira. No SUS ele fala, o produto é bom, legal, o SUS tem dinheiro para pagar? Não tem, aí não incorpora no SUS. Então, ele faz tanto a parte financeira para o SUS e na ANS faz a parte técnica. E aí saiu e continuou o problema, e dá-lhe liminar, né? E aí saiu as diretrizes de 2017, que são as últimas publicadas pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, que disse o seguinte, minha gente, não recomendo o stent, não há indicação. E aí o stent saiu primeiro dos Estados Unidos, depois saiu do Brasil. Então, isso é um exemplo para a gente falar assim, não é o fato de ser uma nova tecnologia que é 100% confiável. Vamos observar, vamos estudar e vamos aprofundar. E esse é o nosso papel também quando a gente trabalha dentro dessa área. Então, continuando nas características de mercado, né? Uma outra questão que tem, além da tecnologia, a gente tem a falta de padronização da nomenclatura. A Anvisa começou a fazer esse trabalho, mas a gente... Como é que eu vou saber? Aí a gente pega aqui, eu vou pegar para vocês, uma coluna de mentira. Aí eu tenho lá as hastes, os parafusos polexiais, os pediculares, eu tenho os cages, que vão ser o dispositivo endossomático, que a gente vai aprender isso tudo também, né? Como é que é um nível, 2 níveis, o que é segmento, o que não é. Que material que é esse? Como é que eu avalio essa haste com esse conjunto DDT, que é esse aqui, que é o sistema DDT ou o sistema transversal? Quais são os concorrentes? Como é que eu sei que esse é igual à marca X, Y, Z? Hoje a nomenclatura não me traz isso de forma detalhada, mas também é um caminho, nós vamos aprender. É fácil fazer? Não, não é fácil, mas também não é difícil. A gente tem um caminho, é um processo, tem um caminho das pedras para fazer, né? Precisa ter critérios de inserção, né, dos produtos e estrutura dos custos, né? É aquilo que eu falei, a saúde é um bem para todos, mas ela tem um custo finito. Aí tem outros aspectos, falhas de mercado, aí tem problemas de oligopólio. Eu brinco que existem algumas regiões do Brasil que algumas empresas é igual balaio de siri, né? Você puxa o balaio de siri, vem muito siri agarrado, né? É tudo com a irmã, né? Sócio. No final você está comprando a mesma empresa e nem está sabendo. Você pediu 3 orçamentos, os 3 orçamentos é o mesmo dono. Então, isso o CAD ele tem batido bastante, tá? O CAD ele tem falado muito sobre isso, mas é o nosso papel. Se eu sou gestor da área, eu não preciso ser técnico, eu não preciso saber que aquela haste eu tenho titânico, eu não preciso saber no detalhe, mas eu preciso saber que existe o seu concorrente e que eu preciso conhecer quais são as empresas, quais são os fornecedores, algo que a gente precisa aprender também. Como avaliar os nossos fornecedores, como é que eu sei que eu estou sendo enganado quando eu recebo 3 orçamentos. Então, isso hoje em dia tem um caminho. E a informação está cada vez mais clara, mais transparente, vamos dizer assim. Aí veio a ANS, né? Aí vem o famoso padrão TIS, que eu não vou falar de padrão TIS, a gente vai ter no curso, porque padrão TIS tem que entender todo o processo, mas eu trouxe aqui para citar o padrão TIS, porque aí complicou a cabeça de todo mundo, né?
Muita gente entende que o padrão TIS é a troca de informação da saúde suplementar, que tem para materiais, tem para medicamento, tem para procedimento, tem para exame. O TUS, que é a parte de OPME, desculpa, eu voltei. O TUS é um código. Aí muita gente fala assim, se não tem código TUS, eu gloso. Não, gente, não é assim. A TUS, a TIS é a regulamentação da saúde suplementar. Quem regula o OPME é a Anvisa. Então, para comercializar um OPME no Brasil, tem que estar com a Anvisa, ok. Tem várias legislações que a gente não vai conseguir falar hoje, mas existem várias legislações. Que aí a ANS, periodicamente, ela vai lá, pega da Anvisa e codifica, que foi muito legal isso, por referência, para trocar essas informações. Mas não é o fato de não ter código que não é que não pode usar. Aí tem que usar código genérico, cada um sabe, o hospital que tem código próprio, outros não. Por que eu estou dizendo isso? Que às vezes eu vejo orçamento que vem uns códigos TUS, assim, que eles colocam bem doido, que não tem nada a ver com o pedido do médico, porque ficam preocupados de não botar código TUS e a operadora for lá e glosar, ou vice-versa. Então, são coisas diferentes. Então, a gente tem que entender o que é padrão TIS também, que é uma outra etapa. Então, só pincelando um pouquinho. E aqui, gente, é a nossa realidade de mercado, né? Então, vem lá do fabricante, que pode ser um fabricante nacional, pode ser um importador, um fabricante de outro país, vai para um distribuidor. O Brasil é muito grande, a rede de distribuição é importante, sim, para poder fazer toda a nossa logística. E aí podem ser para uma operadora de saúde, pode ser para um hospital, um gestor público. Mas quem que provoca toda essa demanda aqui? Quem que vai pedir? Um prescritor, que é o médico, ou o bucomaxilo, né? Opa! E aí, quais as ações que a gente precisa tomar, né? Eu trouxe mais, é que não dá para enfiar pela câmera. Gente, vou pegar um exemplo, a gente vai aprender. Esse aqui é um catéter, alguém já pode ter ouvido falar, chama Impella. Ele é um catéter que ele faz como papel de uma assistência circulatória, tá? Aí a gente tem o balão intraórtico, a gente tem o ECMO, esse é que faz percutaneamente. Por exemplo, ele não é colocado por toracotomia, ele é colocado pela artéria femoral. Tem no rol? Não tem no rol. Mas muitas vezes a gente não sabe. Por quê? Porque ele é importante para o paciente, sim, para alguns pacientes com choque cardiogênico, com insuficiência cardíaca grave, que não consegue melhorar por outros meios, ele é importante. E é um catéter que custa mais de 100 mil reais, que vai para uma máquina. Então, como é que eu vou aprender isso tudo, gente? Por isso é que a gente resolveu. Eu lembro que eu ficava nervosa, eu falava, gente, onde eu vou buscar isso? Por isso que a gente fez essa aglutinação de especialidade para a gente aprender. E o que não for, é que todo dia está chegando tecnologia, o que não for falado no detalhe, a gente aprende como buscar, porque a diversidade de OPME é muito grande e todo dia chega coisa nova. Aqui, como vocês estão vendo aqui é a TAV, que já está no rol. A gente vai ver fixador, gente. Fixador é fixador, mas hoje eu tenho fixador de alumínio, eu tenho fixador de fibra de carbono. Aí o de alumínio custa 1.000, de fibra de carbono custa 20 mil. Faz sentido? Tem alguma indicação? Então, são essas análises que é bem importante a gente estar aprendendo, principalmente quando a gente está entrando nessa área ou quer entrar nessa área. É importante falar da responsabilidade solidária, não existe essa, o paciente está no meu hospital, o paciente é meu porque o médico eu opero, o paciente é da operadora porque ele me paga para cuidar da saúde dele, não, é responsabilidade solidária. E aí, o juiz, ele entende muito claro isso. A operadora de saúde, ela que credencia o hospital, ela credencia o médico e ela que autoriza o material para um determinado fornecedor. Então, ela tem responsabilidade solidária. O hospital, ela recebe o médico, ele vai fornecer os equipamentos, os materiais, a sala limpa, todo. O fabricante, o distribuidor vai levar o material, tem que lembrar que a logística não pode ser num carro que não tem autorização da Anvisa, se esse material precisa de controle de temperatura e umidade, como é que está armazenado, o médico, sim, ele que vai fazer a cirurgia, é grande responsabilidade dele também. Então, o diretor técnico do hospital, ele tem que saber o que estão fazendo no hospital dele, então o Código Civil é muito claro, todos nós fazemos parte, é responsabilidade solidária. E várias questões envolvem processo de auditoria. Também não vou me aprofundar, né? A gente vai aprender assim por detalhe, passo a passo, como é que faz uma auditoria pré, uma pós. Mas o mais importante é
colocar em relação ao conhecimento da PME, da tecnologia e trabalhar com diretrizes e protocolos, gente, porque o volume é muito grande. Se vocês não tiverem um norte, eu brinco, às vezes eu vou visitar os operadores e falo assim, tá tudo não, como é que você sabe? Tá na minha cabeça, tá na minha cabeça. Se a sua cabeça sair do lugar, ferrou, né? Você não pode ficar doente, né? Então, a gente tem que botar no papel, tem que criar os protocolos, a nossa cabeça erra, então a gente tem que ter diretrizes. E qual que é o principal papel, né, da auditoria? Assegurar que as pessoas que precisam recebam, porque eu coloquei um pouco atrás, e aquelas não necessitam, não recebam. Eu tenho certeza, gente, que nenhum auditor fica chateado de liberar, independente do custo, sabendo que aquilo ali vai resolver a vida do paciente. Eu não tenho dúvida disso. Agora, ele fica muito bravo de liberar um procedimento desnecessário, um material que esteja cobrando valor. Semana passada ele pagou 500, agora está cobrando 5 mil. Ninguém quer isso, gente. Ninguém quer. Quem é que vai querer isso? Então, isso é importante, esse equilíbrio. Algumas regulamentações, eu trouxe algumas, existem muito mais do que isso, né? Então, tem várias da Anvisa. Uma das coisas que eu falo muito, que eu bato muito, é da rastreabilidade. A gente tem que parar com essa história que não dá para rastrear. Aí o pessoal fala assim, Andréia, como é que eu vou rastrear placa e parafuso? Como é que eu vou pegar essas plaquinhas aqui? Olha, não dá para ver, o parafuso é pequenininho. Aí eu pergunto para o fornecedor, como é que você emite nota fiscal? Porque para você emitir nota fiscal, você tem que colocar o lote, a referência. O fabricante, ele é fiscalizado pela Anvisa, ele tem que ir lá olhar o que foi consumido, o que saiu do lote dele. O lote está relacionado à matéria-prima. Então, se você não tem como fazer a rastreabilidade, então você está dizendo para mim que sua nota fiscal é furada. E eu estou falando de uma vida. Parafuso de coluna é o mesmo problema, vem na caixa com o instrumental, ele é esterilizado lá no hospital, mas eu preciso saber qual foi o parafuso, qual foi a haste, vá que tem um problema na matéria-prima, e eu preciso fazer um recal, aí eu vou voltar lá na Chevrolet, na Ford que eu falei, não tem como, eu sou corresponsável, né? Aí a própria Anvisa, ela está aprimorando cada vez mais, ela criou uma nova resolução especificamente para prótese quadril e joelho e para os estentes coronários, para ser um pouco mais incisivo na qualidade. Gente, isso que se fala muito é segurança do paciente. Então, é indiscutível. Além disso, eu tenho as resoluções do CFM, a 956, que deixa bem claro que o médico tem que ter a característica do material. No seu artigo 3º, é vedado ele exigir marca o fornecedor exclusivo. A 1982 fala sobre os procedimentos experimentais. O próprio CREMESP, que é o Conselho Regional de São Paulo, ele fala, além disso tudo que eu falei agora, ele fala sobre a entrada de empresas dentro do centro cirúrgico, que elas só podem entrar em sala cirúrgica para fazer quando for exclusivamente técnica e sem acesso ao campo cirúrgico. E aí a gente tem um problema que a gente não vai falar hoje, que é sobre os instrumentadores que vêm das empresas, como regular isso, como regulamentar. Nós temos a resolução que agora respondeu a bendita pergunta do judiciário, né, através do seu artigo 2º, que realmente, para fins de cobertura, o rol é taxativo e não mais cobertura mínima obrigatória. E voltaram outras questões que estão relacionadas com a OPME, como o artigo 12, que fala o que exclui de cobertura, neuronavegação, escopia. Se não tiver escrito ali aquela técnica, procedimento, artrodese de coluna minimamente invasiva, que é, então não há pertinência dos materiais minimamente invasivos. Fala sobre o off-label também, então tem várias questões. Aí no off-label a gente tem, além das exclusões de cobertura, e aí tem uma novidade. Na 465 ela diz o seguinte, que se o Conitec tiver um estudo do Conitec considerando pertinente, mesmo sendo off-label, aí tem cobertura. Então, isso é uma pequena mudança que a gente tem que ficar atento. Então, o Conitec tem que estar aqui, ó, nos nossos favoritos, debaixo do braço, para a gente, quando a gente for avaliar uma indicação ou não. O CFM, através também da 1982, ele diz o seguinte, o off-label não tem cobertura, mas é diferente do experimental. O médico pode fazer? Pode. Mas o paciente tem que assinar, um termo de consentimento livre, esclarecido, e caso aconteça alguma coisa, esse médico ele vai responder perante o CFM, o seu CRM estadual. Bom, isso tudo que eu falei, a gente focou em regulamentação e análise. E aí, dentro disso, eu tenho que estar trazendo em paralelo a incorporação de nova tecnologia, que eu já falei um pouquinho, mas eu só trouxe algumas perguntas, né?
perguntas que a gente tem que fazer. Quando chega um novo produto, ou você trabalha no setor de compras e quer apresentar um novo material, tem algumas perguntas para fazer. Há cobertura? Não há? Existe um critério? Eu vou liberar para todos os pacientes e vai aumentar meu custo, ou existe aquele paciente específico que eu preciso liberar? Então, isso tudo é importante também numa avaliação. Eu não preciso nem ser técnico, eu estou falando de gestão. Eu vou mandar para os meus técnicos, mas eu tenho que pedir para os meus técnicos fazer essa avaliação. Tentar chegar nesse ponto de equilíbrio, né, entre a fonte pagadora, né, e proteger também a inovação, são algumas dicas, né. E é importante, gente, que o pessoal fala assim, André, a medicina baseada em evidência não serve para nada. Eu falei, claro que serve para bastante coisa, mas ela não é mandatória, ela é uma recomendação. O que eu quero dizer? A experiência, a prática clínica do médico, ela é fundamental, porque não adianta ser o melhor material do mundo se ele não tem curva de aprendizado naquele material. Então, ele também precisa conhecer. Então, é bem importante que seja aliada a prática clínica com a medicina baseada em evidência. Trabalhar com protocolo, e aí eu gosto muito de exemplificar, né, que se a gente for... quando a gente fala em protocolo na saúde, em alguns lugares... O gestor fala assim, vamos montar protocolo. Parece que a gente está falando palavrão, né? Ai, protocolo. Não, gente, a saúde a gente mexe com vidas. Como é que não vai ter protocolo? Aí eu peguei aqui, juízes, advogados e juízes. Eles trabalham com evidências. Controlador de voo, graças a Deus, né? Eles também trabalham com evidência, com instrumentos baseados em evidência. Como que saúde a gente não vai trabalhar com evidência? Então, é fundamental a gente estar trabalhando. Dentro do nossa pós, a gente vai ter um curso só sobre medicina baseada em evidência, que vai aprofundar um pouco mais. Nada assim muito profundo, mas para dar um norte para a gente poder entender como olhar uma tecnologia. Então, a gente precisa criar esses protocolos, conhecer os guidelines, aí cada especialidade que a gente vai tratar, uma das coisas que a gente pede para os nossos professores é apresente os nossos guidelines, coloquem ali os nossos protocolos para que quem está na ponta possa pesquisar. E por fim, né, a saúde baseada em valor, que hoje é um tema que é impossível a gente não falar no tema. Agora, como que eu levo o OPME para dentro da saúde baseada em valor, né? Então, a saúde baseada em valor, ela vai falar sobre todos esses âmbitos, gestão, regulação, como que é o serviço de saúde, tecnologia, que a gente fala que é a saúde 4.0, né? Como que eu levo isso, né? Só lembrando um pouquinho o que é valor em saúde, aí levando para dentro da gestão, é exatamente o desfecho clínico dividido pelo custo da assistência. E o completo bem-estar físico, mental e social, conforme a OMS fala. E muitas vezes a cirurgia que o médico acha que o paciente precisa não é o que ele quer fazer. Vamos pensar o seguinte, eu gosto de exemplificar que fica mais fácil. Vamos colocar o seguinte, o paciente, ele precisa fazer uma cirurgia bariátrica. Eu tenho 2 tipos de cirurgia bariátrica, eu tenho 3, mas vou falar de 2. Eu tenho uma desabsortiva e uma absortiva. Qual que é a diferença? Uma emagrece mais rápido, que é a gente fala que é a gastrectomia vertical, né? Porque ele tira um bom pedaço do estômago, então de 70%, mas ele não faz desvio de intestino. Qual que é a vantagem dela? O paciente não precisa tomar vitamina. Já no bypass, faz o desvio do intestino. Mas qual que é a desvantagem da gastrectomia? O paciente tem risco de fístula. E aí tem que contar isso para ele. Tem que contar para ele que futuramente ele pode ter que fazer procedimentos por conta de fístula esofágica, que ele pode ter complicação. Então, todos esses fatores precisam ser apresentados para o paciente. Isso é saúde baseada em valor. Outras ações necessárias, né? Então, o uso racional de recursos, né? E aí eu preciso trabalhar com inteligência de dados, que é um outro problema que a gente vê, um outro desafio, na verdade, que a gente vê tanto no hospital quanto na operadora. Se eu perguntar para vocês, assim, quem já trabalha em operadora, quantas revisões de quadril vocês têm por ano? Quantas de joelho? Qual a causa dessas revisões de quadril? E qual é o tempo de revisão? 1, 2, 5, 10 anos? Quantas restenoses persistentes? Isso tudo é para mexer com saúde baseada em valor. Se eu não tenho dados para avaliar para onde eu posso melhorar, lembrando que tudo isso é o quê? Em prol de melhor resultado para o paciente, para o consumidor e para o beneficiário. E aí tem alguns exemplos, né? A gente precisa estar avaliando a pertinência de cada caso, maior integração com os prestadores, trabalhar com a avaliação de tecnologia em saúde e, principalmente, que se fala muito na experiência do paciente durante toda a jornada.
eu vou falar bem rapidinho por causa do tempo, mas eu tenho um exemplo muito assim, engraçado, né? Eu tenho uma tia da família que ela adora tomar um uísque, né, gente? Faz parte, né? Cada um com a sua mania. E aí, uma vez ela foi no vascular e o vascular falou: você vai ter que usar uma prótese. E ela veio falar: agora eu pago bastante tempo minha operadora, vou gastar, vou botar uma prótese na minha perna. Aí eu falei, tia, ele te deu outra opção? Não, ele te falou que botando a prótese você vai ter que usar uns medicamentos, que o uísque, ó, acabou. Falei assim pra ela. Aí ela falou: como assim? Eu falei, gente, isso é a jornada do paciente. Tem outra opção? Tem cirurgia aberta, que tudo aí tá resolvido. Não vai usar a prótese tem restenose, daqui a pouco você faz outra intervenção, ainda mais joelho, né? Joelho, prótese quebra. Não, aí eu falei a palavra mágica, já era do uísque. Vou procurar uma segunda opinião. Na segunda opinião, eu fui para o tratamento clínico. É que eu falo, a jornada do paciente. Então, a gente precisa levar mais esse conceito para o paciente falar, ó, tem essa opção, tem essa opção e tem essa opção. Essa você tem esse resultado, essa você tem esse, mas demora esse. Isso é cultural, né, gente? Mas eu acredito que a gente vai chegar lá. Opa, eu acho que eu pulei aqui, ó. Ah, aqui não, já foi. Então, o que fazer? Acabei de falar. Mudança cultural, trabalho coletivo, aquilo que eu acabei de comentar, a cirurgia bem-sucedida não necessariamente é aquela que o paciente preferiria, mudança de paradigma, que é deslocamento do atual ponto de vista dos atores envolvidos para uma nova perspectiva, e a gente sabe que é um trabalho de formiguinha que precisa ser feito. E aí vem, além disso, para complicar, e a gente vai ter uma aula sobre isso, né, é a judicialização, que nem sempre é voltada para o PME, mas pode ser para qualquer coisa. E aí eu elenquei aqui os principais pontos que levam à judicialização, né? Comunicação inadequada. Gente, ninguém gosta de ouvir não. É proibido dizer não? Não é proibido, mas tem que dizer um não bem dado. E outra, se eu tenho um problema de saúde que me incomoda, vamos supor, eu quero fazer um procedimento X, não tem cobertura, mas eu tenho outra opção que vai tratar o meu problema de saúde? Então, a gente tem que se colocar também no lugar do outro, né? Repetindo a questão da incorporação de tecnologia, o hiperfaturamento é algo que tinha melhorado, eu não sei se com a pandemia vocês também estão sentindo isso, né? Que agora os procedimentos voltaram a todo pós-pandemia, mas os preços também voltaram a subir. Contratos, os contratos muitas vezes não são claros, né? Aí, operadora com prestador, se paga instrumental, não paga, se equipamento é taxa de aluguel, se não é. Então, isso tudo também tem que ser visto para cada vez mais evitar a judicialização. O próprio Conselho Nacional de Justiça tem feito muitos movimentos desde 2010, quando fez a primeira recomendação daqueles comitês, né? Depois ele reforçou em 2016 e anualmente, né? O último encontro foi em 2019, acredito que esse ano vai ter, por conta da pandemia parou. O CNJ, ele faz várias recomendações. Claro, é igual medicina baseada em evidência, são recomendações, não é obrigatoriedade. Mas são extremamente importantes quando você vai fazer uma defesa. Uma das recomendações que ele fala é: respeita a 9656, respeita a cobertura contratual. Gente, isso é óbvio, né? Esses dias eu peguei um processo de um coração artificial de um paciente já mais idoso e a gente está preocupado de virar uma liminar de um coração artificial. 1 milhão você gasta de primeira, depois tem a manutenção e tudo. Tá, e aí? Não tem no rol? Judicializa uma operadora pequena, aí quebra a operadora e os demais associados. Isso acontece muito no SUS. Eu deixo de atender o diabético, o hipertenso, muitas vezes por conta de uma medicação. Não estou julgando, tá, gente? A única coisa que eu digo para vocês é: precisamos encontrar um equilíbrio, o custo é finito. Eu não tenho dúvida que a pessoa que vai fazer um medicamento oncológico, mesmo que seja para durar mais 3, 6 meses, para ela pode ter muito valor, mas a gente tem que pensar no coletivo também. E não é fácil, não é um papel fácil. E aí a gente vai ter um juiz que vai dar aula para a gente, né, que vai falar muito mais com mais detalhe, mas eu trouxe aqui o exemplo com outros enunciados, né, o que é um medicamento importado, que é aquele que não tem registro Anvisa, porque a gente confunde muito o conceito, né. Produto nacional tá fácil, produto ou medicamento nacional, foi fabricado aqui, já tem Anvisa, beleza. O nacionalizado, pelo conceito da Anvisa, é o produto que vem de outro país e que foi regulamentado, tem Anvisa.
Então, o nacionalizado tem no rol. O que não tem é o importado, que é o que não está regulamentado. Aí eu até brinco que quando você recebe uma liminar para comprar um produto que não tem Anvisa, você está recebendo uma autorização para contrabandear um produto que não está regulamentado. Mais ou menos isso, né? Porque se não está regulamentado, ele não pode entrar no Brasil. Mas se você não cumprir a liminar, também você vai para a cadeia. Então, você fica ali, como fazer, né? Aí vocês vão perguntar para o professor, que ele vai saber muito melhor do que eu. Outras questões que ele fala sobre o CONITEC, sobre a junta médica, que é algo que tem cada vez mais pedindo para respeitar. Outra questão, urgência e emergência, aquela história de tutela de urgência. Ele pede que o relatório realmente caracterize a urgência e que nesse relatório diga assim, se não fazer, quais são as consequências. E muitas vezes só vem assim um pedido, é urgente. E aí acaba virando uma tutela de urgência. Isso é ruim para todo mundo, é ruim para o hospital, é ruim para o operador, é ruim para o paciente, é para todo mundo pede. E o próprio médico, porque aquilo que eu falei, quando isso vai acontecendo, a gente está o quê? Favorecendo um aumento de custo que poderia ser evitado. Eu não estou dizendo não para atendimento, eu estou querendo dar um prazo que seja necessário. Claro, se é urgente, não tem nem que pedir liminar, gente. Vai para o hospital e tem que ser atendido, é indiscutível. Mas a urgência que ainda dá para pedir liminar, até uma vez eu estava no evento com o desembargador, ele me perguntou isso. Ah, Andréia, hoje é dia, né? Sexta-feira, 6 horas da tarde, chegou uma família chorando, dizendo meu filho vai morrer, ou meu pai, minha mãe vai morrer. O que você faria? Eu mandaria para o hospital para ser atendido, porque se ele vai morrer, ele não tinha que estar na porta do juiz, ele tinha que estar lá no hospital sendo atendido, porque não pode ser recusado atendimento. Aí esquece rol. Risco de vida tem que ser atendido. Então, essas coisas a gente vai tirando várias dúvidas. Se a gente aumenta muito a judicialização, existem vários fatores que vão prejudicar. Eu elenquei alguns, né? Enfraquecimento do peso técnico-científico, começa a ter uma incorporação à crítica de tecnologia, e aí hoje a indústria ela tem muito isso de eu não quero que use meu produto de forma desnecessária, porque se usar, vai queimar o meu produto, porque pode usar da maneira errada, e da maneira errada não funciona, depois falar o produto não presta, e às vezes o produto é muito bom, mas essa forma de judicializar que não favoreceu. Começa a ter descrédito das ações judiciais, interferência no mercado, então tem muitos problemas que podem levar à judicialização. Qual que é o objetivo para a gente falar de gestão em saúde, gestão do paciente, gestão em OPMS, saúde baseada em valor? Segurança do paciente, gente. Em primeiro lugar. Qualidade da assistência, não dá para não trabalhar com qualidade. E qualidade não é 100% procedimento liberado, às vezes também não é o procedimento liberado. Eficiência operacional, e aí entra toda a equipe, não é só o auditor que faz o trabalho, o auditor médico, o enfermeiro, farmacêutico, é toda a equipe de gestão, desde a equipe do atendimento. Esse atendimento ele tem que estar muito bem feito, na hora que recebe o paciente, recebe um pedido, até lá o pagamento e faturamento. Eu falo que é uma cadeia que tem que estar trabalhando em conjunto, ó. Se uma falha, todos falham. Então, não adianta dizer, é a parte técnica. Não, é uma equipe de trabalho, né? Eficiência operacional, redução de desperdício, relações comerciais e técnicas harmoniosas. Hoje, graças a Deus, eu tenho visto essa mudança de cenário. Glosa, gente, o pessoal fala assim, eu lembro, há muitos anos atrás, que eu trabalhava no hospital, eu não entendia porque se guardava embalagem de material. Eu falava, gente, para que guardar isso? Não, é porque tem operadora que vai lá conferir. Eu falei, mas quem é que vai botar uma coisa na conta que não foi utilizada? Aí todo mundo ria de mim, né? Eu falo que eu vivia no mundo da Alice, né? Que eu fiz meu trabalho em humanização em UTI. Não, ninguém vai cobrar coisa que não usou. Vai, pessoal, André. Eu falei, gente, eu sei que existe a cobrança indevida porque lançou errado. Mas cobrar porque não usou não é correto. Não pagamento de material desnecessário, mais uma vez, evitar o desperdício. Então, gente, vou responder a tua pergunta já, viu, doutora Ari? Uma das coisas que eu penso, assim, vamos mudar, porque insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Então, por isso que eu me orgulho muito da pós, aí eu quero agradecer mais uma vez ao IDE de acreditar no nosso projeto, e da ABEA, da Helena, da Débora, de toda a equipe da ABEA, de acreditar nesse projeto, que era algo que a gente sempre conversava, eu, Helena, a Débora também, e vamos fazer diferente, vamos mudar, vamos aprender, eu quero muitas pessoas, assim, com muito conhecimento de OPME, porque com certeza todo mundo, e tem espaço para todo mundo, o mercado está ávido por vocês, assim,
pessoas que têm esse conhecimento, que queiram adquirir esse conhecimento, porque só dessa forma é que a gente vai conseguir melhorar cada vez mais a nossa saúde suplementar, que é o objetivo de nós todos, né? Quero agradecer, vou deixar meu contato aqui, mas antes eu vou responder, doutora Ari. Doutora Ari, em relação ao prolapso anal, né, que você colocou com o uso de grampeador, hoje ainda não tem evidência científica de superioridade. Aí o senhor tem que ter cuidado, que às vezes eles pedem aquele grampeador que faz a ânulo, que esse não tem no rol. Agora, se for só correção de hemorroida, realmente teria no rol, mas aí é a técnica do médico. Eu não posso mudar jamais a técnica do médico. Eu não tenho essa liberdade, nem a auditoria, mudar a técnica, nem a junta médica, eu não posso mudar a técnica do médico se eu sei que ele faz naquela técnica. Só tem que ter cuidado que às vezes esse grampeador ele não faz uma correção de prolapso, nada disso, ele acaba levando para outro procedimento que não tem no rol. Eu acho que eu fiz dentro do meu tempo, né, que eu tinha, mas eu fico agora à disposição para perguntas, o que vocês quiserem, e agradeço mais uma vez pela oportunidade, né? E quero ver vocês na pós, se Deus quiser, e meu contato tá aí, fico à disposição. Obrigado, Andréia. Saudade, doutora Ari. Eu também. E ser testemunha ocular, que a pós é ótima, nós fizemos da primeira turma, né? Mas é muito boa mesmo. Foi ótimo, acabamos agora, foi no início do ano, eu acho. Tá? E muito obrigado mais uma vez, André. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. Gente, esse é o momento agora de mais perguntas, caso vocês tenham dúvidas e queiram esclarecer alguma outra questão. Fiquem à vontade para aproveitem a André aqui para tirar todas as dúvidas, né, Andréa? E gostaria de reforçar também para vocês, para quem não assinou a ata, assinem, que é para vocês poderem receber o certificado de participação na noite de hoje. Caso dê algum erro no link, vocês me sinalizam aqui no chat que eu coloco novamente. E agradecer mais uma vez, né, a presença, a palestra foi maravilhosa. Outra coisa, a pós está confirmada, né, a turma 3 agora, para o dia 1º de julho, então, quem tiver interesse, quem saber mais informações, eu coloquei aqui no início o link da pós, eu vou replicar novamente aqui, para que vocês tenham acesso e possam conhecer toda a grade, todo o corpo docente que vai estar nessa pós-graduação. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, a gente está aqui à disposição também. Aproveite e fique à vontade. Perfeito. E eu vou ver vocês na pós para quem participar, mas durante o curso eu vou sempre conversando com os alunos, sugestões são muito bem-vindas. A primeira turma fez muitas sugestões que a gente já abraçou, a segunda turma que está terminando também já fez sugestões que a gente já abraçou. Claro, a gente tem que estar sempre melhorando, não tenha dúvida. Muito obrigada mais uma vez. Caroline, por favor. Andréia, eu fui aluna da primeira turma de pós, acabou recentemente. Parabéns lógico que tem algumas melhorias para serem feitas, foi a primeira turma. Eu só queria que vocês continuassem. Para quem já fez a pós, fizesse um curso de novas tecnologias, o que está chegando, porque a gente sabe que o mercado muda sempre e a gente fica sem atualização. Que tem um curso de atualização de quem já fez a pós, uns cursos avulsos. Nossa, excelente ideia, Carol. Para manter a atualização, né, Carolina? Eu também. Isso aí. A primeira. A gente sente pra falta. Gente manter, porque muda. Em termos de 2 anos, muda muita coisa. Então, a gente já vai para quase 2 anos que começou. Entendeu? A primeira turma, já está na terceira. Entendeu? Perfeito. Eu estou pensando em fazer até uma coisa diferente. Não combinei com ideia, mas eu vou combinar da gente pegar as especialidades que mais mudaram e convidar vocês também como aluno para participarem de algumas aulas e depois eu vou pedir para passar um Google Forms, eu não sei como que fala, para vocês pontuarem assim, o que vocês estão sentindo mais dúvida, qualquer especialidade. E aí vocês pontuam que a gente vai providenciar para vocês. Andréia, você pode fazer um projeto de extensão com esses itens que vão finalizar. Pode aí deixar. fica um curso de extensão para quem já fez após, só faz o complemento. A nossa turma, da primeira turma, nós temos um grupo ativo até hoje, e com certeza vai ser para
servir para todos, né, Carolina? Com certeza, Dori, porque a gente atualiza, mas a velocidade é mais rápida. Sim, E a com gente certeza. fica sentindo falta de estudar. Eu, pelo menos, fico inquieta de atualização. E é difícil a gente ter atualização constantemente. Já me Tá certo, é comprometo. isso Eu mesmo. vou buscar tudo que mudou desde que vocês se formaram, vou elencar também e vou marcar para a gente fazer aí uma atualização e depois a extensão. Pode deixar, já estou me comprometendo. Afinal fomos os pioneiros, né? Vocês Fomos são, vocês são minhas pupilas. o hamster da pós-OPME, tá certo. Obrigado, André, obrigado a todos. Obrigado, IDE, Edu Health. Boa noite. Boa noite, doutor. Alguém mais quer fazer alguma contribuição, falar mais alguma coisa? Eu acho que fechou, então, né? Qualquer coisa também pode mandar pergunta depois, né? Qualquer dúvida da pós, pode mandar que a gente responde, gente. Eu queria agradecer, porque sexta-feira vocês ainda estarem aqui comigo, realmente vocês são heróis. Muito obrigada mesmo pelo carinho, tá? E tá perguntando o período da pós é quanto? Dá quantos meses? Vou conferir aqui, já te digo. Só um segundo. Oi, são 13 meses, 12 meses de aula. Essa terceira turma agora é de julho deste ano, né? Começa agora dia 1º de julho, vai até junho do ano que vem. As aulas são ao vivo com os professores, né? Possibilitando a interação, tirar dúvidas ali na hora, mas ficam gravadas também e são disponibilizadas para os alunos nesse período de 1 ano da pós. Entendi. Lembrando que as aulas também são quinzenalmente, não é isso? A cada 15 dias tem aula. É que eu vou começar a terceira turma, né? Então, a gente fica ansiosa. Eu acho que dúvidas vai ser no princípio, quando começar mesmo, né? Por enquanto, a gente está na expectativa. Mas obrigada. Perfeito. Então, a gente vai aguardar as perguntas, né? E aí, qualquer coisa... E vou fazer o curso. Carolina, adorei a ideia. E doutora Ari também. A gente combinadíssimo, viu, gente? Obrigada, Andréia. Obrigada, Andréia. Obrigada a todos. Já estou matriculada para a próxima turma também. Já estou aí junto com a Patrícia, já ansiosa para o início das aulas. Isso, Um abraço a todos, gente. Boa sexta-feira aí. Obrigada. Obrigada. Tudo Beijo. de bom. Muito obrigada. Até mais. Tchau. É. Tchau. Andréa, como praticamente não tem nenhuma pergunta mais, eu vou encerrar nossa gravação da aula, tá bom? Tá ótimo. A partir de Obrigada, agora, tá? a gente tá